que se chama Acordei e tinha preguiça de lavar ele. Então, eu acho que a gente está ao vivo, cara. Vamos ver se estamos ao vivo. Yay, estamos ao vivo! Aê. E aí, galera? Eu gosto que a Priscila ela já começou a nossa live no clima que a gente quer. Exatamente. Olha, Mai, presente. Oi, Mai! Galera do Açaí aparecendo. Infelizmente, por razões de maldito vírus, não pudemos fazer uma grande reunião para fazer esse lançamento. Mas vamos aqui fazer. Deixa eu só colocar aqui. E aparentemente vão ser só as meninas hoje. Hoje é Girl Power. Então. Olha, o João chegou. Oi, João. Deixa eu colocar aqui que estamos ao vivo no YouTube para a CCXP. Gente, vocês imaginavam que o Açaí fosse estar na Comic Con algum dia na vida de vocês? Não. Eu não imaginava. Era um objetivo que parecia tão distante, né? Agora está acontecendo. Olha isso aqui. Sim. A gente tem a nossa presença, o nosso lombar pessoal, né? O lombar do Açaí. Se vocês escutarem uma voz aí do além, vocês já sabem. Vocês estão escutando a gente bem? Avisem aí nos comentários. Oh, tô muito emocionada. Oh, meu Deus, que neném. Então, gente, a gente vai esperar só um pouquinho a galerinha começar a entrar para a gente começar a passar aqui as informações que vocês estão ansiosíssimos. Oi, Luiz, ansiosíssimos para descobrir. Como é que vocês estão? Falem aí, como é que foi a Comic Con para vocês? Vocês estavam participando, estavam vendo os painéis? Conseguiram ver a galera que vocês são fã? Você estava assistindo, mano, a Comic Con? Não tudo. Estava acompanhando de vez em quando. Assistiu um pouco do Daniel HDR. Foi legal? Foi, é o padrão de live que ele faz, né? Desenhando e conversando. Uhum. Olha, o Luiz disse que não viu nada. Muito bom, Luiz. É por isso que a gente é convidado para Comic Con com frequência, né? Porque a gente não assiste nada dos painéis. Não, o pior é que eu quero até ver se eu vejo depois, mas são os 80 anos da Mulher Gato. E tem uma galerinha que está produzindo um desenho dela. Então, primeiro foi uma live com o cara fazendo desenho, depois foi com outro artista fazendo arte final, e hoje é com colorista. Aí tá muito bacaninha, assim, de assistir. Ela tá inteira, né? Não é, mana? Parece a Cher. Sim, nos 80 anos. Tá? Perfeito. Usando lycra e couro. Olá, Potter. Obra Nerd, presente. Obra Nerd, maravilhoso. Gente, então, a gente começa a falar as nossas informações, a soltar esses spoilers maravilhosos? Podemos, né? Já levamos um ano aí de produção. Não é, gente? Foi um filho, né? Foi realmente. Foi um parto, uma gestação. Amanda... Em pandemia, né? Sim. Fala um pouquinho do processo, como foi, Amanda? Tu que tá desde a primeira a sair, Amanda é a nossa membra a antiga. Barroca. Pois é, ela saiu pesado. Digamos assim, ele foi criado com esse objetivo de chegar aonde estamos agora, né? Que é ter uma edição grande, colorida, uma participação na CCXP, né? E é com muita satisfação que eu consegui acompanhar toda essa história. Incrível, né? E assim, o Açaí ele começou uma revista simples, somente alguns autores que tinham vontade de participar, vontade de produzir. E ele foi assim um coletivo que surgiu para gerar oportunidades. E eu vejo que a gente conseguiu isso, porque a gente conseguiu
né, dar a chance para várias pessoas do Pará conseguirem publicar numa revista impressa, né? Quem viveu um pouquinho dessa época antes do Açaí sabe como era a dificuldade de conseguir fazer uma publicação, né? E hoje em dia a gente vê que isso é totalmente possível. Olha, Vinícius. Oi, Vinícius. Vinícius também participou da Açaí. Né? Então, assim, e o Açaí ele vem se superando a cada edição, né? Da primeira, a gente teve uma revista bem pequena. Na segunda, a gente já conseguiu fazer ela em formato americano, né, com um tema definido, dando uma unidade visual, dando uma unidade temática para a revista. E agora, para essa, acho que a gente conseguiu assim, alcançar um outro nível de publicação, né? E o orgulho bate, assim, de ver toda essa história se concretizando. Tipo, quem faz publicação, né, independente, sabe o quão difícil é isso. E eu acho muito legal, porque tu tens outro coletivo, né, Amanda? Isso, também. Tem a Audiverso Comics. Muitos personagens da Audiverso eles foram lançados pelo Açaí, né? E graças a esses lançamentos, assim, hoje a gente tem uma chance de conseguir fazer algo próprio, né? A gente já até está pensando em lançar aí uma edição, está combinando os detalhes para lançar uma edição própria, né? Mas é muito bacana de ver que o Açaí também gerou essa oportunidade para a criação de outros grupos, né? Outros coletivos, outras pessoas produzindo e mostrou que foi possível, né? É possível os artistas paraenses se juntarem e conseguirem fazer acontecer, porque às vezes a gente é deixado tão de lado assim das coisas, né, que acontecem no país, e o Açaí ele vem como uma força para provar que, na verdade, a gente não tem que ficar parado esperando as oportunidades virem até nós, né? A gente pode fazer acontecer. E só precisa dessa união. Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, e principalmente para a Tina, que estava desde o início, o que eu achei muito bacana é porque todo mundo que começou no quadrinho, né? A Amanda, eu acho que é mais antiga, assim, das mulheres, das pioneiras da nova geração de quadrinistas. Então, tu pudestes ver também, né, toda essa evolução de começar com pouca gente, principalmente com poucas mulheres. Isso, tem exatamente esse ponto, assim, o mais legal, porque na primeira edição do quadrinho, acho que foram só 2 mulheres, né? Fui eu e a Marina, se não me engano, foi. E já foi uma diferença, digamos assim, né? Porque o Açaí ele começou graças à publicação do quadrinho Menina que Vem de Itaiara, né? E nesse quadrinho, que era de uma autora feminina, fui só eu de mulher participando, sendo que eu nunca tinha trabalhado com quadrinhos na vida, né? Foi graças ao laboratório do Volney que a gente conseguiu lançar essa publicação. E, assim, da segunda edição já foram 2 mulheres, na terceira, acho que já aumentou bastante o número, não foi? Foram o quê? Eu, tu, Marina, eu. Tu tá contando a Garota que está como a primeira? Aí no caso seria. A segunda seria as Lendas Urbanas. Já foi bem mais gente. Foi eu, tu, a Elô, foi a Marina, né, que já estava desde o início. Exato. Eu acho que tiveram outras meninas, não foi só a gente. Foi. Eu tô lembrando agora quem. Se tiver alguém que estava no 2 aí, fala. Mas é bom porque assim a gente vê que está aumentando o número de mulheres, né, participando dessas edições. E do 2 pro 3 aumentou muito. Sim. Né? Felizmente a gente tem a Maia aí que tem a Maia que está assistindo, está comentando, tem a Lívia, a Júlia, né? Tem várias mulheres participando e assim a gente vê que fazendo um bom trabalho, né? Um excelente trabalho. Sim, trabalhos lindíssimos. Né? Então, assim, é muito legal de ver, porque tinha aquela frase comum, né? Não tem mulher nos quadrinhos. Não tem. Na verdade, a gente vê que tem, né? E dá para as mulheres participarem. Né? E assim, não é uma dificuldade tão grande assim de convidar uma artista mulher para participar de um quadrinho. Ela consegue fazer. Né? Tipo, apesar de todas as dificuldades de ser menina, a gente tem essa capacidade, né? Às vezes. E às vezes melhor que, né? Jogamos. Mas então, gente, a gente está nesse momento saudosista, porque realmente, para quem não sabe, né? Eu e a Amanda, nós somos da comissão editorial.
do Açaí. E foi a primeira vez que nos editores do Açaí tiveram mulheres, porque as outras comissões eram com os fundadores, né, que era o Volney, o Alexandre, o Keoma e o Ricardo. Isso. E é a primeira vez que tiveram mulheres na edição, né, que foi a gente. Foi. Então, ficou equilibrado, assim, né? a gente está na luta aqui. Exato. Olha ali. As mulheres do Pará sentem muito receio de participar de oficinas por conta de assédio. Como é isso para vocês? A verdade é que a gente odeia homem. Se a gente pudesse, eles não existiam. Olha, tem uma risada de fundo ali. Ela é a plateia do Friends. Não, assim, com relação a assédio, boa pergunta. Porque, assim, eu já participei de algumas oficinas, nunca passei, assim, digamos. Mas a gente sabe de histórias. Sim. Tem um ou outro ali que mexe, né? Mas é por isso que a gente tem que ir em bando, gente. Vai um bando de mulher, porque se mexer com uma, aí mexe com todas, aí, né? Eu lembro que eu não conhecia direito o Volney, então ele tinha me adicionado no Facebook, eu vi que ele era amigo do Otto, né, que é meu amigo há um tempo, eu falei assim, Volney deve ser dos artistas, então eu vou adicionar ele. Mas eu não sabia quem ele era. E aí ele mandou uma mensagem assim, no Facebook, sem nunca ter conversado comigo, me chamando para as oficinas lá, né, do Simplesmente Eneida. E eu fiquei muito assim, quem é esse macho me mandando mensagem, me chamando para ir para um evento, assim, que eu não tenho a mínima ideia de quem vai estar, que rolê é esse, não vi divulgação em lugar nenhum, sabe? Tu já chega assim, com aquela figurinha do bichinho com a faquinha. Tu já chega assim. E quando eu cheguei lá foi muito legal, porque tinha uma outra menina, né, que era a Tice, e outras pessoas já conhecia, tipo o Cleison. Mas é um medo, assim, que eu acho que, inclusive, é o que impede muitas meninas de quererem se meter sozinhas, né? Exato. Porque elas não participam de um grupo para publicar, e aí a gente acaba ficando meio receosa de publicar algo sozinho, e aí vai ter que chegar nesse espaço que você não conhece ninguém, e aí é um monte de cara, assim, com muita cara de macho escroto. E a gente não sabe, né? Tipo, a gente fica receosa. A gente é criada para ficar receosa desse tipo de situação. Desde sempre, né? Tipo, a gente vai ver o GG, porque é o nosso Lombardi, a gente jamais imaginaria que o GG seria uma pessoa legal, né? Com essa cara dele. A gente acha, pronto, é o macho escroto aqui, outro macho escroto dos quadrinhos. Enfim. Não, e assim, o Volney eu já conhecia, né? Da faculdade de arte, já tinha contato com ele, assim. Mas a gente sempre fica com um pouco de pé atrás, mesmo com quem a gente conhece, né? Uhum. E assim, parando para pensar nisso, eu não pensei nisso quando eu estava no laboratório rodeado de homens. Mas você foi com o Giovanni? Ele foi só alguns dias, assim, pro final só. O resto eu fiquei sozinha à noite com um monte de caras numa sala. Isso é bem perigoso. Não façam isso, não façam isso. Deu tudo certo, mas eu acho que tu foste mais de boa porque eu tinha conhecido o Volney, né? Eu fui mais de boa por causa disso. E o Arado também, que tava lá, que é homem. Gente que eu conhecia, então. Qualquer coisa tu jogava eles assim. Mais segura, assim. A Mai tá falando aqui. Na questão de assédio, eu sempre fico receosa quando o homem me manda mensagem. Uma coisa que me deixa receosa, na verdade, mais pistola, porque não sei se aconteceu com muitas de vocês, mas comigo acontece muitas vezes o cara mandar mensagem, tipo, o seu trabalho é incrível. Aí tu acha que o cara tá elogiando o teu trabalho, mas na verdade ele tá em cima de ti. Teve um que me convidou, eu não produzia quadrinhos nessa época, né? Me convidou para um evento de quadrinhos, não entendia nada de quadrinhos. Aí me deu lanche, me deu boné, me deu um monte de firula, né? Até eu entender o que... Para mim era um evento que eu ia pegar carga horária, eu era universitária, né? E até eu entender que o cara estava convidando e com toda essa educação, porque queria dar em cima, corpinho, né? Ainda bem que não deu certo. Então, né? Depois se mostrou um Minion terrível, dos piores. Ixi. Mas, enfim, assim, a gente passa um pouco por isso mesmo. Infelizmente. A gente já vai ter que dar mais um soco aí até a gente conseguir ficar mais de boa. Olha, a Priscila estava comentando. Eu lembro dos eventos nerds que tinham no auditório da Saraiva. Na maioria dos que eu fui, rolava assédio com as meninas e tinha mais querendo silenciar. Toda vez. Isso. Terrível isso. Pior é isso, né? Acho que não acusam, querem acobertá-los.
E é uma coisa assim que essa coisa de silenciar, eu vejo muito, tipo, às vezes querem chamar a gente para fazer alguma palestra, falar alguma coisa sobre quadrinho, principalmente perspectiva feminina, né? E eu vejo que as meninas têm muita vergonha, às vezes, de falar. Aí, geralmente, sempre parece que é uma panelinha, que vai, tipo, eu, Amanda Elô, mas é porque a maioria das pessoas que a gente acaba chamando fica com vergonha de ir. Acho que talvez por conta disso, medo de serem silenciadas. E rola uma insegurança também das mulheres se assumirem como profissionais, né? Eu, assim, falando como artista negra ainda, que eu demorei muito tempo para me ver, assim, como uma profissional de quadrinhos, né? Às vezes é preciso alguém vir para ti, né, te falar, ei, para, né? E é difícil, assim, da gente ter esse processo de aceitação de que a gente está se profissionalizando. E a boa verdade, né? Nenhum profissional sabe de tudo. Né? A gente está sempre em processo de aprendizado, né? Isso é muito importante de entender também e trabalhar um pouco isso, né? Principalmente dentro dessa área dos quadrinhos, né? Que às vezes a gente fica muito aquele, mas eu, sei lá, não sei desenhar bem o suficiente, ou eu não sei, sei lá, colorir bem o suficiente e tal. E aí a gente passa a perceber, né, que foi uma experiência que a gente teve nesse açaí específico, que foi o primeiro que a gente se dividiu em grupos, né? Então, todo o processo, como essa edição a gente bateu uma tela de que seria uma edição colorida, seria a nossa primeira edição colorida, a gente decidiu se dividir em duplas ou trios, né? E aí cada um ficaria, né, com as bases, geralmente, da confecção de um quadrinho. Então, seria roteirista, outro seria desenhista, outro seria arte finalista ou colorista, né? Ou desenhista, arte finalista e outro colorista, né? E aí nós, como editores, a gente ia cuidar da questão da diagramação e tudo mais. A gente já mandou o modelo, a galera até para não sobrecarregar ninguém e também em virtude da pandemia em si, né? Isso. Porque foi tudo virtual, assim. Foi uma edição que ela demorou um pouco mais, porque foi tudo um processo, assim, reúne todo mundo, escolhe qual é o tema da revista, reúne todo mundo, desenho, né? Aí estabelecendo prazos para todo mundo entregar e entendendo também a situação de alguns, né? Porque foram afetados. Sim. Por causa desta epidemia. Enfim. E uma coisa que eu achei muito legal disso é que eu acho que criou algumas oportunidades, assim, para algumas pessoas, de modo geral, né? Não só meninas, mas como a gente está falando muito da questão de perspectiva feminina, né? Mas possibilitou que a gente tivesse essa possibilidade de perceber coisas que a gente se sente confortável, que a gente gosta de fazer dentro de um processo de quadrinhos. Né? Tipo, por exemplo, a gente é meio acostumada, como a gente já começou há um tempinho, né? A gente é meio multiuso, a gente escreve, a gente desenha, a gente pinta, a gente finaliza, a gente faz absolutamente tudo que precisar. Qualquer canto que botar, a gente está produzindo, né? Sim, mas até mesmo para a gente estudar, né? É legal que a gente tenha, tipo, uma coisa que eu gosto muito de fazer isso. Sim. Vou procurar fazer isso, porque eu sei que eu vou me dedicar mais, que eu vou gostar mais de fazer. Sim. E até, tipo, no futuro, né, em outras reuniões de quadrinhos que eu vou ter, em outros grupos de quadrinhos que eu vou formar, né, eu vou querer fazer essa parte. Então, uma coisa muito legal que a gente percebeu foi uma galera que nunca tinha escrito roteiro, por exemplo, e escreveu uns roteiros incríveis. Ou então uma galera, assim, que gostava de colorir, mas focou realmente em ser a colorista, né, dessa história, e ficaram incríveis as cores. Então, foi muito legal ver como cada um, assim, foi escolhendo o seu... tudo isso se combina, né? Porque articular o traço de um com a pintura de outro, com a edição de outro, é um trabalho, assim, de uma obra de arte. Olha, a menina está perguntando aqui, é mais fácil criar um mundo distópico paraense ou fazer versões do que já existem? Pergunta da Priscila. Tati, Amanda. Assim, nessa edição, a nossa proposta foi fazer uma projeção sobre um futuro distópico, mas também observando coisas da nossa realidade atual, do cenário social, econômico e político que nós estamos vivenciando, né? E também pensando um pouco sobre um passado histórico do Brasil, né? Que o Brasil, assim, a gente não pensa assim o quão recente esses sistemas opressores brasileiros, né? É uma coisa que aconteceu há pouco tempo, assim.
Então, né, processo de escravidão, processo de ditadura militar, né? Então, todas essas coisas que aconteceram no país, né, que hoje tem gente que não acredita, que acha que não foi tudo isso, né? Mas a gente repensar tudo isso como um fato e de como isso impacta ainda na nossa sociedade, no pensamento de todo mundo, né? Então, a gente utilizou um pouco dessa projeção de sistemas políticos e de como funciona a sociedade para pensar como seria uma sociedade amazônica no futuro, né? Então, como ela é pensada com um pouquinho do toque da nossa realidade, né, eu acredito que foi mais tranquilo, pelo menos para o nosso grupo, né, de pensar como a nossa sociedade, como o nosso cenário seria afetado, né, por todas essas questões, né? E aí tem a presença de elementos como a pandemia, que se reflete no quadrinho porque é a realidade que a gente está vivendo, né? A questão política, sistemas de opressão e como é que isso mudaria nosso modo de viver. Então, assim, eu acho que é bem mais legal porque tu consegues imaginar e projetar algo que ainda não aconteceu, né? Mas que parece muito familiar, que poderia acontecer, né? Então, tá uma edição, assim, pesada, mas tá muito interessante, assim, tá muito legal e acho que vai render muito assunto ainda aí para os quadrinhos e muita coisa para o futuro, né? Sim. Uma coisa que eu achei muito bacana, porque quando a gente chegou nesse conceito de falar de distopias, né, todo mundo ficou... A gente tem muitas referências, né, de distopias. A gente tem, sei lá, tem o Mad Max, aí mas tem mais positivas, sei lá, como Star Wars, por exemplo, entendeu? Então a gente tem diversos modos de pensar essas distopias, né? Só que foi muito bacana, eu acho, que o processo da gente pensar como seria isso. A gente não quis fazer uma coisa que fosse só focada no público do Norte, a gente queria fazer uma coisa que comunicasse com o Brasil de modo geral, mas sempre enviesando pela questão do Norte, né? Porque eu acho que a gente precisa ter também essa representatividade de como é o mundo visto por pessoas que são daqui. Porque querendo não tem uma diferença, né? Se você é nascido no Norte, no Nordeste, e você ser nascido no Sul e no Sudeste. Tem um modo diferente que a gente vê, né, as questões do mundo, as questões do Brasil, né, as diferenças que a gente tem daqui. Então, eu acho que todo mundo, assim, foi um processo de pensar, beleza, esse tema, todo mundo adorou, mas como é que eu vou fazer isso e trazer a minha vivência, né? Aqui, né? Então, foi muito legal, porque cada um foi pegando, né, coisas muito pertinentes realmente do que você gosta. Então, sei lá, teve o quadrinho do Gabriel, do Juliano e do Alan, né, que são 3 artistas negros. Então, toda a narrativa deles tem uma política muito trazendo para essa questão da resistência negra dentro da Amazônia e tudo mais, né? Aí teve o da Amanda, né, que foi com o Samir, com o Giovanni. Foi, que ele tem já um mundo mais destruído, assim, do meio ambiente, né, e tal. Os seres humanos já não vivem da mesma forma, né? Então a gente, assim, deixou com que cada grupo de artistas fizesse visualmente aquilo que fazia, aquilo que tocava cada um, né? Então, assim, o que te impacta mais, né? Então, eles pegaram muito daquilo que eles estavam vivendo ao longo desse ano, né? E trouxeram para as histórias. Isso é excelente, assim, porque dá para ver que tem um pouco de cada um em cada uma dessas histórias, né? Não é uma história só criada porque ela é uma história que acontece num planeta distante e a gente não sente estar conectado, né, com aquilo, né? Não, tu te sente conectado, assim. Mesmo não sendo do Norte também, é algo que é total, assim, da nossa sociedade brasileira, então impacta também, né, na leitura. Uma coisa que eu achei muito legal é que tem uma pluralidade de traços e de narrativas muito forte dentro, né? Tipo, como a gente tá falando, tiveram essas histórias que nem a tua, que nem a do Gabriel, né, que tiveram esses viés assim, que são bem mais pesados, a do Adriano com o Garcia também, que eu acho que é uma das mais
fortes, assim. Contraponto também, né, de usar a cor para agregar também, porque é a nossa primeira edição colorida, então a cor ela trouxe um outro significado para o quadrinho, né? Apesar de ter algumas histórias muito coloridas, né? Tipo, das meninas, né? Da Mai, da Valéria. Não quer dizer que seja uma história leve, né? Tem algumas narrativas assim bem consistentes por trás, bem sérias, e um desenho assim que é aparentemente muito fofinho. Sim. Mas não. O da Elo também, ele é um que ele tem, eu acho que é um dos traços, ele e o do grupo da Marina, né? É um dos traços mais fofinhos, assim, dentro da edição, mas eles falam de coisas, assim, tipo, o Delô fala muito dessa opressão ditatorial, né? Que a gente pode estar vivendo, ou quem sabe, espero que não, mas, né, tá meio aí nas entrelinhas. O da Marina, que fala também, é tipo uma releitura, assim, de uma ditadura moderna. Mais jovem, assim, isso. Também, porque foi um grupo só de meninas também, né? Sim. Importante isso, assim, é a primeira vez que a gente tem também um grupo só de mulheres trabalhando, né, numa história. Então, eu achei muito bacana, porque quando vocês forem pegar para ver, né, a revista, vocês vão perceber que esse foi um conceito, né, que a gente trouxe, que o nosso protagonista, né, que ele não tem gênero definido, é um personagem que você escolhe, né, como você sentiria, você cria um personagem, o nosso protagonista. Então, você escolhe como é que ele seria fisicamente e tudo mais. E ele viaja no tempo, né? Então, ele viaja para esses futuros possíveis que a gente poderia ter. Então, é muito bacana, porque, de fato, a sensação que tu tem quando tu abre o quadrinho é que tu tá entrando nesses futuros possíveis e eles são completamente diferentes um do outro. E tu tem esse sentimento de imersão, de fato, quando tu pega a história de sei lá, da Elo, e tu vê uma coisa super colorida e fofinha, mas que tem também uma carga aí de crítica social muito forte. E aí depois tu pega a história do Otto com o Vini, por exemplo, que é super sensível e, sei lá... Apesar de ter um traço assim, extremamente elaborado, técnico demais, mas o roteiro em si é algo muito sensível. Então, tá incrível assim, essa edição, porque... Tá para todos os gostos. Tá para todos os gostos, assim. De repente, tu pode gostar mais de uma história, mais de outra, mas um pouquinho de cada um ela vai encontrar ali, né, um pouquinho do teu gosto, assim. A Priscila tá falando que ela trabalhou algumas histórias da primeira edição com os alunos dela. Sim. Pelo visto, as histórias da terceira edição também serão acessíveis para usar. Sim. Isso é muito legal também, né? De ter essa oportunidade de levar um conteúdo paraense para os alunos das escolas do Pará, né? Eu mesma, assim, eu sou professora, eu levo direto os quadrinhos da Açaí Pesado para mostrar lá para os meus alunos, né? Então, e a gente vê, assim, que eles ficam impressionados de te ver participando, de ver que tem gente que é muito próxima, que tu pode encontrar na rua, né? Não é um artista que está em outro país, parece outro planeta, né? É acessível. É acessível, né? Isso é muito bom também, de ver pessoas próximas. É uma questão da representatividade mesmo, Sim. né? Ver que qualquer um pode, né, criar, fazer a sua... E outra coisa também, esse quadrinho, ele quebra com muitos estereótipos daqui, né? Porque, assim, geralmente quando a gente vê uma representação da Amazônia, é praticamente a mesma coisa, né? Assim, a gente é muito romantizado. A gente... a floresta. Eu não posso falar nada porque a minha narrativa com o Alexandre, a gente tratou bem o Floresta mesmo, porque a gente não gosta de pessoas. Então, a gente foi ver... A da Thay, ela é a que encerra tudo, né? Ela fez o desfecho da história e eu acho que veio a furry. calhar, assim. Quem gosta de furry tá cheio de furry. Spoiler. Então, assim... quebra um pouco, porque aí a gente já traz também um pouco da nossa história, né? O Neocabano, ele não é de graça. Sim. Né? A gente tem uma história forte aí com a cabanagem, que foi um movimento social e político, né? Que foi um dos únicos movimentos que conseguiu realmente chegar ter essa poder, tomada, né? Ter essa tomada de poder. E considerando toda a história do Brasil, que foi uma história de dominação, né?
de colonização, é uma conquista muito grande e muita gente ainda sente um pouco desse fervilhar cabana, né, no sangue, com um pouco dessa revolta, assim. E tem muito disso na revista. Sim. Pode esperar que tem. E a Priscila, né, que fala que ela vai para os alunos, tem algumas histórias que a gente não aconselha para menores de 16 anos, pelo conteúdo, né? Depende do pai. Se o pai, sei lá, a criança cresce assistindo novela da Globo, ela com certeza não vai ter problema com o que vai ter nesse quadrinho. Não tem nudez, não tem sexo, não tem nada desse tipo. É mais pelo teor das críticas sociais mesmo. Pelo conteúdo mesmo. Pelo conteúdo. Nem visualmente, assim. Mas eu acho bacana que... Eu até me perdi no que eu tava falando, gente. O que eu tava falando, mano? Eu acho bacana. Não sei, tu ia começar um assunto novo. Droga! Mas assim... tá falando coisa das aulas. Tem algumas, né, que são um pouco mais pesadas, mas de modo geral, eu acho que tem muitas histórias que dá para você trazer para a sala de aula com alunos mais novos. E é uma importância muito grande que eu acho que a gente tem, porque a gente tem a Amanda, principalmente, né, que é a nossa grande acadêmica do grupo. Mas eu tô meio por fora, assim. Tu é acadêmica valendo. É porque a gente tem 2 mestres aqui. Né? Só as acadêmicas. E a gente tem uma defasagem, da gente que estudou história e tal, principalmente em colégios públicos, a gente tem, isso de modo geral na educação no Brasil, né? A gente tem uma defasagem muito grande nas aulas de história e geografia que a gente tem. Sim. Então, a gente falta muito ter esse viés da história crítica, né? Da geografia crítica, de entender a nossa construção como país e tudo mais. E eu achei muito bacana que a gente conseguiu trazer, né, nessas histórias vários conteúdos que dá, como a Amanda falou, dá para a gente trazer também um pouco desse gancho, né? Tipo, mas o que foi a cabanagem? Por que ela é uma coisa tão importante? Porque ela é uma coisa que a gente nunca deve esquecer, como nortistas, principalmente como paraenses, né? Porque, para mim, ela é uma coisa que ela mostra completamente que o poder, ele é do povo, e que a gente tem total condição, né, de lutar por essas coisas. E foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu não sei se tu viu no mapa do TSE, mas no mapa do TSE, o Pará, ele é o estado mais comunista do Brasil. Ele é o vermelhão. A bandeira assim. Vermelha. Gente. Porque a gente elegeu o Edmilson, né, do PSOL, como nosso prefeito. Então, foi um feito muito grande, porque a gente estava, de fato, cara a cara entre um prefeito, né, claramente de esquerda e que claramente já fez muito pela população, e um prefeito claramente bolsominion, que representava toda a questão de opressão e viés religioso, todas as coisas, enfim, né, que... O pacote básico do conservador. Né? Extrema-direita. A gente tinha o nosso Darth Vader e a nossa Leia, né, basicamente se enfrentando. E aí foi feita toda uma movimentação aqui, né, de produtores culturais, de artistas e todo mundo que é envolvido com esse meio da educação e da cultura, para mostrar o que ele produziu realmente, Sim. né? Em contraponto a nada, porque não tinha projeto. Não tinha nem projeto. E eu acho chegar em Mosqueiro. Não, e uma coisa que eu achei muito bacana é porque a gente, né, tem uma tendência, a gente teve a cabanagem, mas depois a gente teve muito tempo de sermos pacíficos com muito descaso que a gente teve no governo. Então, a gente teve um governo do Dulciomar, depois teve um governo do Zenada. Então, a gente ficou completamente negligenciado, né, em termos de tudo. 2 gestões ainda. Sim. E parece que esse ano a galera virou assim, não, gente, bora se movimentar. Se não é mais exatamente. Um período aí, sem nada. E eu fiquei surpresa com o nível de movimentação que foi, porque foi todo mundo, foram os artistas, foram os professores, foram os enfermeiros, foi a galera da área de saúde, até mesmo engenheiros, advogados. Foi um pouco disso, né, da gente ficar em casa ali sem poder fazer nada, né? Eu acho que o pessoal pelo menos foi assistir o noticiário, foi ver algumas coisas, assim. Sim. Né? Foi se movimentar, porque a situação política do Brasil está muito precária, está demais, assim. E foi interessante esse ano também de ver pessoas que se movimentaram para participar da política, né? Isso. Pessoas jovens, assim, entrando, mulheres negras, fazendo grupos inteiros para todo mundo
E hoje, com isso, a gente conseguiu, né, Vivi Reis maravilhosa como deputada. Perfeita. Primeira vez, né, que a gente tem uma mulher negra. E, de modo geral, a gente viu todo o Brasil. Muitas mulheres negras, muitas pessoas indígenas, sim, pessoas trans, a galera LGBT, de modo geral, né, assumindo os cargos no governo. E isso foi incrível, porque a gente está lutando com muita opressão ainda, né, no nosso governo. Mas a gente teve esse boom, assim, que foi, tipo, sensacional de ver isso em todo o Brasil. Então, assim, acho que essa edição ela vem trazer muito dessa reflexão do que a gente está vivendo. Né? Uhum. Então, é algo que está ali no futuro, mas que parece muito próximo da gente em questão de tempo, em questão de identificação com o que acontece hoje, né? E que se a gente não tomar cuidado, algumas realidades vão se tornar né, nossas. Não vai ser só um negócio da ficção, vai ser algo mais próximo da gente. A nossa personagem, né? Porque para mim, no meu mundo imaginário, a nossa personagem é uma mulher, obviamente. Nós duas, né? E ela vai deixando alguns recadinhos entre as histórias, né? Com dicas, assim, de o que você não deveria fazer para que esse não vire o seu mundo, né? Porque eu acho que nenhum dos nossos mundos, assim, alguns tem finais felizes, mas todos eles estão vivendo crises, né, pessoais. Então, ela dá algumas dicas ao longo das histórias, né, de o que você poderia fazer para não cair, né, nessa treta. E são dicas muito sagazes, assim. A nossa viajante, ela é uma pessoa muito... Ela também é uma acadêmica, né? Esse é o TCC dela, né? A TCC é a dissertação dela? É a tese. É a tese, ela está doutorando já. Né? Ela está fazendo a tese dela, né, sobre essa viagem multiverso. Então, preste atenção também nas notas que ela vai dando. São bem importantes para a gente refletir. Principalmente, sair da nossa bolha em algumas situações, né? Que a gente acaba vivendo. E aí ela dá umas dicas, assim, de como sair dessa bolha. E muito legal também de ter uma edição que tem esse posicionamento político, né? Porque há muito tempo, assim, a gente escutou que quadrinho e política não se misturam. Uhum. O que não é uma verdade, né? Porque se a gente for analisar de fato, muitos roteiros de quadrinhos, eles são muito políticos, né? Eles Sim. são demais, assim. E só quem lê superficialmente é que não consegue captar essa frequência, assim, das questões políticas, né? E a dica X-Men. Sim, eu assisti o X-Men Evolution, inclusive, todo, e eu fiquei surpresa que eu era criança e eu não percebi a potência política daquele desenho. Sim, tu já assistiu dos anos 80? Ele tem na Disney Plus. Tô coisa. acompanhando agora por causa do nosso Lombardi, que tá ali. Cara, o dos anos 80, o Evolution tem muita coisa e eu acho que ela tem uma releitura assim mais atual, né? Uhum. Mas o dos anos 80, ele tem umas críticas incríveis assim do que a galera vivia. Exato. E aí tu vai vendo como é que o tempo ele vai ele é cíclico mesmo, né? A gente passa por uma fase, depois ela volta e tal. Vai. É muito isso, né? De mudanças, assim. E eu acho que a gente está num período que pede crítica política, né? Uhum. E é uma edição que ela vem trazer justamente isso, né? Eu já estou esperando a polêmica. A gente já espera ser xingado. A gente já espera a polêmica, né? As manchetes, assim, né? Coletivo paraense... Diz uma manchete aí. Coletivo paraense diz que odeia homens. Quadrinho anti-homens. Já tô esperando. GG, qual tu acha que vai ser nessa manchete? Ele tá concentrado. O GG tá concentrado. Tá fazendo TCC. Depois a gente joga uma mão falando. Enfim. Não, mas com certeza. Agora o Açaí vai virar um quadrinho comunista. É o coletivo de quadrinho comunista do Pará. Faz quadrinho falando mal do governo. Vocês têm que parar de tomar açaí, que açaí é coisa de comunista. Nossa, já pensou? Isso vai gerar uma revolta popular. Vai. Entendeu? Não mexa com açaí de nortista, menina. Exato, porque aí tu vai importante. ter. É incrível isso. O tanto de gente que ama Pink Floyd ficou com ódio quando o Waters se pronunciou contra o Bozo. O povo não sabe ler as coisas, não sabe, não consegue interpretar. Então, assim, se você não consegue entender sistemas políticos, estruturas de opressão que existem por aí, nem compra. Mas ou compra, porque pode te ajudar. Pode te ajudar, de repente você pode captar alguma coisa. Leia de mente aberta.
Porque Exato. talvez aquela história que você acha que é uma história de conto de fadas e fofinha, Mas divulga, faz uma crítica assim grande e tal. ela na verdade tem um teor aí, né, bem profundo. Exato. E a gente quer também ver essas críticas, a gente quer ver o que é que vocês acharam, quais foram as histórias que vocês se identificaram, quais são as críticas que vocês têm, se vocês se sentiram representados e tal. Sim. Então, assim, a nossa campanha, né, ela vai ser, pela primeira vez, vai ser no Catarse, porque todas as campanhas anteriores do Açaí, elas eram feitas por pré-venda. Então, a gente divulgava e já pode desafio do Instagram, vai ter esse desafio no Instagram. A gente cria aqui a sua manchete polêmica. Faça, joga isso. Qual é a sua manchete polêmica do Açaí Pesado? E divulga aqui. Né? Espalha até mais, faz mais sucesso. Cria essa fake news sobre o Cria essa fake news, exato. Pois é, então a gente sempre fazia pré-venda, né? Então cada um dos artistas tinha uma cota que precisava vender para a gente poder conseguir produzir a edição. E essa é a primeira vez que a gente vai tentar fazer ela pelo Catarse. Não é tentar, não, a gente vai fazer pelo Catarse, né? Porque a gente conseguiu terminar a campanha. Exato. Então, a gente conta muito com a colaboração de todos vocês para que divulguem em todos os grupos de família, em todos os grupos de amigos, grupos da faculdade, nas redes sociais de vocês, né? Porque Exato. Eu acho que é uma das primeiras, se não a primeira publicação assim coletiva daqui, né? Sim. Que vocês vão ver bastante a gente por aqui também anunciando, né? O Gabriel já está perguntando se vai rolar uma call com algum outro membro do coletivo. Podemos organizar organizar, de repente umas lives, né, com os grupos que participaram. Sim. Fiquem de olho no Instagram do Açaí Pesado. Exato. Eu vou colocar nos comentários daqui a pouco, mas tem os links também embaixo do nosso vídeo do Açaí. Então fiquem de olho no nosso Instagram e no nosso Facebook, que lá a gente tem preparado várias programaçõezinhas, né, durante essa campanha, e aí fiquem de olho para vocês não perderem essas ações que a gente vai fazer. Como seremos cancelados. Exato, que teste joga aí, né, o motivo do cancelamento do Açaí Pesado. Reza a lenda que ninguém consegue hoje em dia ter visibilidade sem ser cancelado em algum momento, né, Amanda? Então vamos ver. Acontece, né, tem que ter. Por algum dos lados, sim, vamos ver o que a gente vai ser cancelado. Mas é isso, então, a partir do momento que a gente encerrar essa transmissão, a gente vai estar com a nossa campanha no ar, também está nos nossos links, que está aqui na descrição do vídeo, né, e em todas as nossas redes, vocês vão poder encontrar, né, e é isso, eu acho, né, tipo, a gente espera realmente que vocês gostem, né, que vocês se sintam tão empolgados quando a gente sentiu. A nossa campanha, ela não tem uma data para terminar, mas a nossa perspectiva, a nossa estimativa é que a gente consiga encerrar toda ela e faça a entrega, né, aos Correios, a galera de Belém que quiser, de repente, retirar em mãos e tal. A gente vai ter um ponto aqui em Belém onde vai estar sendo feitas as retiradas, então você pode entrar em contato com a gente. Mas a gente pretende começar a fazer essa entrega, né, por volta de junho do ano que vem, né, junho de 2021. Então, divulguem bastante, porque aí vai que a gente fecha antes a nossa meta e a gente consiga liberar antes essa edição para todos vocês lerem, né? Muito a pena, assim. A maior edição do Açaí são 80 páginas, 24 quadrinistas reunidos, diversos, né? São 10 histórias aí para você aproveitar e pirar com elas, porque elas são incríveis. E totalmente coloridas, muita cor, gente. Surra de cor. Incrível. A Priscila falou que ela quer autógrafos. A gente vai fazer um lançamento, a gente vai ver como é que vai estar ano que vem, né? Mas reza a Deus, a gente já vai estar tudo vacinado, bonitinho, anti-covidado, e a gente vai fazer um lançamento bacana. Já faz a vacinação e encaminha direto para a mesa de autógrafos da Açaí. Sim, com os artistas, né? Eu espero que a gente consiga nesse lançamento ter o maior número de artistas que a gente conseguir, para ir falar um pouquinho das suas edições e fazer esse momento ser bem especial, porque todo o processo ele foi muito especial, né? Então, esse lançamento também tem que ser em grande estilo. Qualquer coisa a gente também vai fazer uma super live e tal, incrível para todo mundo. Sim, mas foram assim, a gente está desde 2007 com Açaí Pesado, né? Então, são 3 anos aí de uma trajetória longa,
produtiva, porque a gente já tem, além dos quadrinhos, a gente tem os fanzines, né? Que eram... A Amanda falou que ela quer um autógrafo na teta da gente. Vai ter autógrafo. Vai ter. Na testa. Amiga, vai ser na teta agora. Já era. A primeira opção é que vale. Bem rockstar, né? A gente com o nosso óculosinho. Sim, Amanda, que tava falando? Nem sei, mano, eu me perdi depois da teta. A gente ficou, né, sem reação depois da teta da Amanda. Foi. Mas, enfim. Mas a Mai tava falando isso, tipo, tem um quadrinho sendo lançado na Comic Con, já posso me considerar profissional? Filha, você já deveria se considerar profissional. Exato. Porque não é qualquer um que entra na açaí, a gente tem um sistema curatorial bem chatinho, né? Chatinho não, criterioso. Tem que ser, né? Porque, assim, necessita de comprometimento para participar, porque é uma produção independente, então é algo que demanda um esforço de todos os membros da equipe para que tudo funcione, né? Como se fosse um organismo vivo. Sim. Então, se uma pessoa não faz a sua parte, as outras vão sentindo dificuldade. Então, é algo que necessita de pessoas comprometidas e que queiram participar realmente, né? Então, assim, a gente geralmente, quando tem uma nova edição para ser lançada, né, a gente faz uma semana de oficinas, e aí a gente conhece vocês, aí por aí a gente já tira como é o comprometimento da pessoa, né? Sim. A gente acha muito importante ter também essa educação de base, né? Beleza, a gente já está aqui, a gente está produzindo. Olha, Miralha. Olha, gente, a gente está com uma super celebridade aqui nos comentários, que é o André Miralha, tá? Para quem não sabe, o Miralha, ele é um dos precursores do quadrinho paraense, da animação principalmente, né? Demais. É uma grande celebridade, grande influência, né, nacional, internacional, André Miralha. Exato. Então, o grande organizador da Semana Nacional de Quadrinhos, da Semana Quadrinho Nacional, eu sempre troco esse nome. Já está em produção também, fazendo logo um anúncio aqui. Já fiquem de olho, em janeiro vai ter, de novo. Em janeiro sempre tem, né? Provavelmente essa edição vai ser online, então não fique desonline. Fique online, acompanhe tudo. E as nossas duas mães. É a mãe boa e a mãe má. E então é isso, tipo, a gente já fez umas 30 digressões aqui, eu já não lembro o que a gente estava falando. Mas é a emoção, né, de ver esse evento nascendo. Ó, a Elô tá aqui com a gente, nossa celebridade paraense também. Olha, Garcia, né? Uma das nossas narrativas mais polêmicas é do Menino Garcia. Quando libera a campanha. Então, a campanha lá vai ser liberada assim que a gente encerrar essa transmissão. Exato. Tinha falado, mas a gente repete. Então, assim que a gente estiver encerrando, que já vai ser daqui a pouquinho, vocês já vão poder clicar no nosso link, que está na nossa descrição, e começar a participar da nossa campanha. A gente tem várias recompensas, né? Isso, importante as recompensas. As recompensas. Teve uma pessoa que mandou mensagem mais cedo, vai ter a opção de ler online, porque eu gosto de ler online. Sim, você vai ter a opção de ler online, porque a gente pensa em todo mundo. Então, a nossa primeira recompensa, inclusive, é o Açaí Pesado em PDF. Né? Lembrando que você pode... a partir de algum valor. Então, se você quiser doar mais, você pode, mas você escolhe lá qual é a recompensa que você quer. Então, se você quiser dar um pouco mais para nossa campanha, pode, e ainda assim ter a sua edição online e o seu nome nos agradecimentos. Né? Todas as recompensas têm os nomes nos agradecimentos, porque a gente acha muito importante que todo mundo saiba quem foram as pessoas incríveis que fomentaram exatamente a nossa produção. E tem também, né, alguns pacotes assim premium que são limitados porque eles vêm com alguns originais. São pouquíssimos, né? Então são 5 com originais do nosso artista, que é o Macalandrini, que foi o autor também da capa do Açaí Pesado, né? Quem gostou da capa é graças ao Keoma, e a edição também, né, dos nossos queridos
editores, né? Teve a participação aí da Thay, não foi? O Adriano ele fez mais a diagramação da capa. Né? Eu sou mais social media, imprensa, essas coisas. Pois é. Mas o Adriano é o nosso grande designer, chato. É isso, gente. Vocês querem procurar bons designers para o grupo de vocês, peguem as pessoas chatas. São as melhores pessoas para trabalhar. Ele cuida de cada detalhe. Olha ali, se eu comprar as 3 juntas, vem de brinde uma cerveja com a Thay e com a Mandy, pode ser, mano. A gente pode colocar essa recompensa, né? Um meet and greet com a gente. Exato. A gente faz um sorteio e a gente vai embora. Agora, fechou aí. Perfeito. E a gente, além disso, né, também vai ter recompensas como adesivos, como o pôster da capa, né? Se você gostou muito da nossa capa, você pode levar ela para casa também. E para você que sempre quis ter a edição 1 e 2 do Açaí Pesado, que hoje em dia não está mais à venda. Raras. A do Açaí 1, então, você nem encontra mais, né? Algumas você encontra do Açaí 2. Você pode conseguir elas em uma das nossas recompensas também. Sim. A gente tem uma recompensa que é com o Açaí 2 e tem uma recompensa que são com as 2 edições. Então, se você queria muito adquirir elas, esse é o seu momento, único e exclusivo, porque elas não serão reimpressas. Não, elas vão ter... São as últimas edições, então a gente colocou logo para serem vendidas juntas com a 3. Né? Então, quem quiser, aproveite, porque é o momento. Se quiser ter todas... Ter essa coleção linda. Te lança, que é esse momento. Até porque daqui a pouco, quando a gente chegar no Açaí 50, a gente vai dar um brinde para quem tiver nas edições do Açaí Pesado. Pra frente, a gente vê uma, né? Um flashback, assim. Sim, quem já tiver, né? Sei lá, qual geração de editores vai acontecendo. Tiver uma sede já do Açaí. Sim, alguém falou no comentário, acho que foi a Priscila, lembra que falou do Açaí Multiverso, né? Então a gente tem, é óbvio, né? Porque a gente é workaholic, aqui a gente mal tá lançando o terceiro, a gente já tá pensando como vai ser o quarto. Já estamos pensando. E a gente é megalomaníaco, então se a gente já chegou aqui no quarto, gente, vocês se preparem aí. Vocês sabem, né? Porque a cada Açaí a gente tenta superar o anterior. Então apoiem o 3. Principalmente se vocês querem ver o 4 ainda mais bombástico do que esse 3, que já está muito bombástico. Já. Então, galera, quer falar mais alguma coisa, Amanda? Quer encerrar? Acho que não, só dizer que a gente está muito feliz assim, de ter conseguido organizar o pessoal para fazer essa produção, né? Agradecer todo mundo que incentivou, né? Porque olha só quantas pessoas temos aqui. E outras também que divulgam bastante o Açaí, que perguntam, que estão sempre ansiosas pelos lançamentos, né? Só agradecer porque assim o Açaí ele foi criado com base nessa confiança, né? Com o público. Então vocês também são parte disso. Então essa vitória é nossa. Exato. Nada disso seria possível sem o nosso público querido que participa de tudo. A gente deixa o nosso agradecimento especial aí para esses canais, né, também que visam sempre estar apoiando a gente, essa produção paraense, como é o Obra Nerd, o Norte em Quadrinhos, da Samela, né, da Samela Hidalgo. Caso você não conheça esses 2 canais, vão lá, sigam eles, que eles sempre estão postando conteúdo muito legal de publicação do Norte. Eu acho que é isso, né? Então a gente vai encerrar nossa transmissão. Muito obrigada a todos que assistiram. E já preparem os dedinhos de vocês, porque o link vai estar aberto. Está no ar. A inauguração oficial. Nosso bebê. Valeu, gente. Foi um prazer passar essa tarde de domingo com vocês. Beijinhos para quem vai acompanhar essa CCXP. Daqui a pouco tem o painel da Warner, cheio de muitas coisas legais. E aproveitem a nossa campanha. Então a gente se vê nas próximas transmissões. Tchauzinho. Beijinhos! E...